Minha convidada de hoje, do Jornal de Ténis Continentes, é a Pipa, porque não há ninguém no ténis que te conheça como a Ana Filipa Santos, ou é? Acho que não, acho que toda a gente me conhece. Só se for no quadro, Ana Filipa Santos, não pode estar Pipa, senão era Pipa que estava. Houve uma vez num torneio que eu era super novinha e toda a gente me tratava por Pipa e conhecia por Pipa. E tive alguém que eu até conhecia, que foi ver o quadro e disse assim: tu é coisa... vou jogar com a Ana Filipa Santos. Eu, mas isso sou eu. Pipa, como é que tu começaste? Em primeiro lugar, obrigado por estás aqui, por aceitares o meu convite. Como é que tu começaste a jogar ténis? Eu comecei com 8, 9 anos. Estava na escola primária e o ténis Santo André fazia... Tu és de Santiago Cacém, certo? Santiago Cacém, sim, uma terrinha pequenina. E Santo André é uma terrinha lá ao lado. E pronto, tem um clube e faziam... De vez em quando iam às escolas, faziam uma aula pronto, para os miúdos experimentarem, etc. E pronto, foram ao clube e disseram que eu tinha jeito, pediram para falar com a minha mãe. E no primeiro ano, ou seja, foi no terceiro ano da escola, nesse ano, a minha mãe disse: não, eles estão a gozar contigo, não ligues, não vamos falar nada. E eu, ok, estão a gozar comigo. E no ano a seguir, outro treinador, mesmo clube, mas disse que tu tinhas jeito? Disse que eu tinha jeito e a minha mãe, pronto, se calhar não estão a gozar. E eu disse: não, mãe, eles não estão a gozar, nós vamos falar. E pronto, depois eu fui para o Clube de Ténis Santo André, conheci o Nuno Páscoa, que foi uma treinadora durante anos, e pronto, foi assim que eu comecei. Ainda te lembras? Ia-te perguntar se te lembravas do teu primeiro treinador, já me disseste. Lembro. Foi o Nuno Páscoa. E lembro da primeira aula então. mesmo, chegar lá com os meus pais, eles já estavam no treino, então eu fui lá só para falar com eles, para ver qual é que seria a disponibilidade e onde é que eu me podia enquadrar ou não, porque eu não sabia mesmo o que era. Eu lembro de chegar lá, eles estarem a treinar e eu começar a ficar super vidrada com aquilo. E depois o Nuno disse: olha, não tens raquete, mas não te preocupes, vais lá à secretaria, eles dão-te uma raquete, experimentas, e foi logo. Entrei logo no treino e pronto, foi muito giro. Foi amor à primeira vista? Sim, eu acho que sim, acho que foi. Fizeste alguma modalidade, outra, ou não tiveste tempo para experimentar sequer? Não, eu fiz muita coisa antes. Então, eu sempre fui uma muita coisa antes? A que idade é que foi que foste experimentar o ténis? Eu comecei aos 8, aos 9. E fizeste muita coisa antes? Fizeste outros esportes antes? Fiz imensa coisa, que eu era uma miúda muito elétrica, ainda sou muito elétrica, mas tinha muita energia. A minha mãe costuma dizer que ficava cansada de olhar para mim porque eu corria, era capaz de ficar aqui às voltas a correr, e era muito cansativo. E ela, quando eu tinha 3 anos, mais ou menos, conhecia um professor de ginástica e disse: olha, já lá se cansas, que lá em casa tipo, é impossível, está sempre a correr um lado para o outro e não dá, às vezes se cansas. E puseram-me na ginástica e foi pior, porque eu depois, como sou um bocadinho... Querias fazer tudo em casa, repetido. Ia para casa e estragava os sofás, fazia cambalhotas e os pinos lá nos sofás. Mas pronto, comecei na ginástica com 3 anos, depois passei para os trampolins. E aos 6 anos joguei voleibol também, jogava futebol na escola com os rapazes e pronto, jogava muito voleibol na praia com o meu tio, foi mais ou menos assim que comecei também no vôlei e pronto. Mas então quando tens o ténis, a primeira experiência, quando tu dizes agora que foi amor à primeira vista, tudo o que fizeste no ténis foi aquilo que te tocou mais nessa altura, nessa idade? Sim, mais ou menos, porque eu tinha a ginástica de trampolins e tinha o vôlei. E quando entra... e tinha a natação também. Ou seja, alguma coisa caiu aí. Sim, tinha a natação e quando entrei para o ténis foi mais do género, vamos lá ver, pronto, é mais uma coisa. Só que depois, a natação eu deixei logo, que eu era muito má. O meu irmão é que é ótimo na natação, isso é horrível. Eras um prega a nadar e ias ao fundo, não? Muito má, eu não sei, muito má naquilo. E então fiquei com o ténis, com a ginástica de trampolins e com o vôlei. E quando tinha 10 anos, mais ou menos, foi quando me federei. E federei-me nas 3 modalidades. Ou seja, no voleibol tive que subir 2 escalões para poder jogar com as raparigas que eram todas mais velhas que eu. Na ginástica de trampolins federei-me com os outros miúdos também. E no ténis, pronto, comecei a fazer uns treinos. Só que todos os fins de semana eram para ir, ou íamos jogar ténis, ou íamos para... Estavas sempre ocupada? Sempre. E os meus pais disseram: olha, isto não dá, não há tempo, não há dinheiro, tens que escolher um. E eu: não, eu quero as 3. Eles: não, vais ter que escolher uma. E eu: não posso ter 2? Não, uma. Então, pronto, foi fácil escolher porque o voleibol eram as miúdas mais velhas que eu e
depois elas iam acabar por ir para a faculdade e eu ia perder a equipa. Ficou entre a ginástica de trampolins e o ténis. E eu na ginástica de trampolins ficava tão nervosa nas competições que não conseguia depois, saltava no chão antes de saltar no trampolim, fazia os mortais muito baixinhos e tirava muitos pontos e isso. E eu divertia-me muito mais no ténis do que na ginástica de trampolins, então fiquei no ténis. Quando jogas no Clube de Ténis de Santo André, quando é que percebes que se calhar podes fazer mais ainda no ténis? É assim, a minha história no ténis é um bocadinho complicada, porque eu quando entrei no ténis fiquei logo com o Nuno, mas eu tive só 1 ano ou 2 no Clube de Ténis e depois houve uma confusão lá com o Nuno e com a presidência do clube e não nos deixavam treinar lá, então tivemos que arranjar outro tipo de soluções e então o ténis fui só eu e o Nuno sempre a andarmos de um lado para o outro. Cheguei a treinar em muitos clubes Por causa às costas, andavam de empréstimo, não é? Era o Nuno andava com o Sexto, eu andava com o meu saco, éramos nós. Isso entre que idades? Entre provavelmente os 12 e os 14. Tive aí uns 2 ou 3 anos muito complicados, que não tinha mesmo campo para treinar. Nós começámos a treinar num campo de terra batida em Santiago que havia, só que tinha muitas pedras, não era cuidado, não era passado, nós tentámos tratar do campo e etc. Mas houve um dia que choveu imenso e estragou o campo completamente. Chegámos lá e não conseguia, não dava para treinar mesmo. Ainda esperámos uns dias e não dava de todo. Não nos deixavam treinar no Clube de Ténis de Santo André, até mesmo só bater umas bolas no final iam reclamar com o Nuno, lembro-me muito bem disso. Marcou-te isso? Sim, marcou-me bastante e acho que também o facto de gostar tanto do desporto vem muito disso, tive que sofrer ali muito para depois conseguir ser um bocadinho melhor do que era. Quando chegas aos 14 anos, onde é que continuas com o Nuno ou vais para outro? Não, eu tive com o Nuno até aos 17 anos, sempre nós os dois. Ia saltar de clube em clube, depois entretanto tivemos num clube que tinha 2 campos, tinha um campo de azulejos, que era azulejos. Preparação muito cedo. Era muito mau, mas pronto, era o que tínhamos, era o que dava para treinar, isso foi em Grândola. Depois, entretanto, fizeram 2 campos em Grândola, que foi quando nós fomos para outro clube, em Sines, que tinha 2 campos de betão poroso com as placas assim. Mas pronto, depois Grândola ficou com 2 campos, mas nunca mais lá fomos, depois fomos para Sines, que eram esses campos de betão poroso. Entretanto, aos 14, o meu pai, o pai do Nuno, o Nuno também, e o pai de outros colegas que entretanto começaram a treinar connosco e isso, concorreram à presidência do Clube de Ténis de Santo André e foi mais ou menos aos 14, 15, já não me lembro bem, que pronto, depois ficámos no Clube de Ténis de Santo André e pronto, foi até aos 17. Aos 17 anos saís do Alentejo e vens para Lisboa? Mais ou menos. Então? Porque eu aos 16 anos eu tive uma carreira de sub-16 muito boa, só que depois tive um problema que tive que ter uma pequena cirurgia, um quiste, que não me deixava mexer, não me conseguia sentar, nada mesmo. Foi muito mal esse período. Essa temporada foi particularmente muito mal. Quando estavas a jogar bem. Exatamente, foi mesmo. Cortou. Mas fez-te mais forte também, esse momento? Não sei, porque depois, quando eu já estava mais ou menos a recuperar... Perdeste um bocado o comboio, foi isso? Perdi muito comboio. Porque depois, quando eu estava a recuperar, quando voltei, cortou-se num tendão, num dedo da mão e não conseguia pegar na raquete, ou seja, fiquei mais uns meses sem pegar e depois quando comecei também não conseguia muito bem porque estava-me sempre a doer. Foi muito complicado. Uma série de entraves nesse período. Sim, foi muito complicado. Tive um ano e meio muito difíceis e depois tive de deixar o Nuno por essas razões todas e porque realmente também não tinha ninguém com quem treinar na altura. Os miúdos com quem eu treinava foram todos para a faculdade e eu não tinha ninguém. E chegas a Lisboa? E pronto, depois tive um ano com um treinador do Algarve, que ele esteve lá a treinar comigo em Santiago, que entretanto construíram um campo lá.
casa e tive um ano a treinar com ele, mas não resultou. Consegui... Pronto, enfim, ganhava os torneios nacionais, mas... Querias mais, depois já não tinhas concorrência, nem tinhas... Para ir para fora. Claro. E também não tinha ninguém com quem treinar, era só eu e esse treinador. Ir para Lisboa estava um bocadinho fora de questão. E pronto, depois vim para a faculdade e pronto. Sim, para a faculdade, porque a senhora engenheira Ana Filipa Santos. Tu és formada em Engenharia de Micro e Nanotecnologias pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tens um mestrado, penso que já terminaste. Sim, já acabei. Muito bem, parabéns. Obrigada. Como é que uma engenheira se vê num corte de ténis? Não sei. Não sei. Quando dizem que sou engenheiro, eu acho que não aceito muito bem. E quando dizem que sou mestre de engenharia, não consigo muito bem aceitar. Acho que é um bocado impensável isso. Quando te dizem que tens uma das esquerdas mais bonitas de Portugal, isso tens que aceitar? Sim. Não sei. É verdade, é verdade. Obrigada. Pipa, quando vais para Lisboa, tens certamente no teu coração e na tua vontade de perseguir o sonho de ser jogador profissional. Como é que foi esse início? Depois de tantos problemas como tu relataste, como é que foi essa... Depois de tantos problemas, eu saí do ténis por volta do verão até o semestre acaba em dezembro. Eu comecei depois em janeiro, ou seja, em uns 6, 7 meses sem pegar na raquete. E a equipa da faculdade do ténis insistiram bastante para eu ir. O campeonato de equipas era em dezembro e eu disse não, eu não quero nada com o ténis, não quero, e por isso também é que não fui para os Estados Unidos. Eu disse não, já chega, já sofri demasiado, não quero nada disso para mim. Mas depois começas a sentir muita falta e eu gosto mesmo muito do desporto e a sensação da competição, sou muito competitiva, senti muita falta e disse ao meu pai, bem, se calhar temos que arranjar um clube para eu me meter. E como a minha faculdade era no Monte da Caparica, eu acabei por começar em Almada a treinar e tive em Corroios ainda há algum tempo também, um ano e qualquer coisa. E depois falei com o Tiago Teixeira, que foi o treinador que realmente me colocou no mundo do ténis outra vez e é um grande amigo, gosto muito dele. E se não fosse ele não tinha voltado a jogar e depois fui para Lisboa e pronto. Clube de Ténis Passos de Lumiar. Exatamente. Estás lá há quantos anos? Ainda no outro dia perguntei isso a uns treinadores. Eu acho que estou há 3 anos. 3? Foi mais ou menos quando o projeto começou também. Treinas maioritariamente com o Vasco? É o teu treinador? Sim, muito mais com o Vasco. Cá que ninguém nos ouve. Como é que é o Vasco como treinador? Eu gosto muito do Vasco. Eu acho que ele, para mim, ele é o melhor treinador que pronto, eu tive muita sorte com o Nuno, que ele é um excelente treinador e se não fosse o Nuno eu não sabia jogar ténis de todo. Tive com o Tiago também, é uma ótima pessoa e é uma máquina de trabalho e eu gostei muito dele, mas realmente o Vasco tem alguma coisa diferente que eu não sei explicar o que é, mas ele é inacreditável, sabe sempre o que é que eu estou a pensar, sabe o que é que eu tenho que melhorar. Antecipa muito, mas também chocamos bastante, nós temos personalidades muito fortes e chocamos bastante, mas acho que faz parte também. Falaste há pouco da universidade e de teres recomeçado, tu representaste Portugal ao mais alto nível. Primeiro vamos à seleção, como é que foi a notícia de seres convocada para a Fed Cup? Não foi nada boa, eu não gostei, porque eu estava em casa super relaxada e a Neuza ligou-me e eu digo, estou? Então, está tudo bem? Estás-me a ligar? Sim, queria-te falar contigo, queria-te convocar para a Fed Cup. E eu, o quê? Eu fiquei assim um tempo sem falar e ela, estou e eu, estou. Isso é sério? E ela, sim, é sério. Ok, obrigado. Fiquei assim, depois desliguei, fui para casa e eu digo, assim, quem era? A minha mãe. Era a Neuza. O que é que ela queria? Eu fui convocada para a Fed Cup. O quê? Era um dos teus grandes sonhos? Sim. Eu acho que quando somos pequeninos e temos um desporto... Representar a seleção, não é? Representar a seleção é sempre... Isso foi no Luxemburgo, não é?
Sim, Como é que foi quando entraste? não, Quando ouviste o hino, por exemplo, como é que... Não, aquilo foi uma loucura. Eu há coisas que não me lembro, porque a excitação Sim. e a ansiedade era tanta, que há coisas que eu não me consigo lembrar. Mas lembro-me muito bem do primeiro jogo que nós jogamos. Foi logo decisivo com Israel, porque se nós ganhássemos podíamos estar a disputar as meias finais e perdemos no parte decisivo super duro e tivemos de estar a lutar pela manutenção. Eu acho que foi tudo assim um turbilhão de coisas que tudo está na minha cabeça, está assim tudo muito amontoado. E eu lembro de pequenas coisas, lembro de perdermos com Israel no parte decisivo e ficarmos super tristes e essa noite foi muito má. Depois lembro-me de jogarmos com o Luxemburgo e meterem-me a jogar os singulares e eu digo, ok, eu não quero fazer isto, mas depois digo, não, estás aqui é para jogar isto. Ok, vamos lá e vamos tentar aproveitar ao máximo. Depois a Inês Fonte, que era quem era suposto jogar os singulares, adoeceu um bocadinho. Então eu tive que entrar numa altura muito decisiva com a África do Sul. Eu estava uma pilha de nervos, estava com uma tendinite gigante no cotovelo, mal conseguia servir, fazia só assim uma coisa muito estranha. Mas pronto, lá consegui ganhar esse singular, que acho que foi importante depois para mantermos mais ou menos as coisas depois no grupo. E lembro-me de jogarmos com Bósnia, acho eu, e pronto, aí perdi o meu singular, depois parte decisiva outra vez, foi... Representaste também Portugal no Campeonato do Mundo Universitário em Nápoles, em Itália. É verdade. Como é que foi? Não, isso foi muito mais giro. Porque esse eu já estava, há 2 anos antes, foi em Taipei, e eu fiquei um bocadinho chateada por não ir, só que era só uma rapariga. E eu ainda estava a tentar entrar um bocadinho, mas fiquei um bocadinho chateada por não ir. E quando me convocaram, quando o Rui falou comigo, eu disse, perfeito, vai ser incrível. E foi? Foi inacreditável, foi... Esse sim eu consegui tirar o maior proveito, foi incrível porque... Assim, nós no Fed Cup estamos a lutar por Portugal e equipas e acho que temos um bocado mais de responsabilidade. E podemos apanhar qualquer tipo de jogador. Mas nas universidades são os melhores, entre aspas, da universidade. E há pessoas que estão a jogar que são top 200. Por exemplo, a Anastasia Zarica, que está aqui. Sim, da República Checa. Eu joguei com ela na segunda ronda. E ela estava a 200. E eu pensei, oh meu Deus, vou jogar com uma rapariga que está a 200 no ranking. E é uma percepção super diferente, porque nós não temos a oportunidade de jogar com as jogadoras todos os dias. E lá eu podia treinar, podia jogar, podia vê-los a jogar. E ficaram com laços, se calhar até criaram amizades. Sim, tive algumas pessoas, mais na parte da equipa de Portugal, que depois como é vários desportos. Ficaram com amizade. Eu fiquei com alguns amigos, sim. Histórias engraçadas no ténis, deves ter imensas. Sim, tenho algumas. Aí agora, lembra-me agora de uma. Falar em equipas do Sub-14 Intercidades. E a nossa, foi no ano em que eles fizeram Zona Sul, Norte e Centro. E Espanha, só que Espanha em Sub-14 não havia. Então era só Sul, Norte e Centro. E eu estava pelo Sul com a Inês Murta e com os irmãos Marreiros. Quem é da minha idade sabe quem é que eles são. E eles são os dois umas peças. E eu nesse torneio estava super afónica, eu não conseguia falar muito mal. E estávamos a jogar o par decisivo, acho eu, com aquilo era 2 singulares femininos, 2 masculinos e um par misto. E eu jogava com o Miguel Marreiros. E lembro perfeitamente, estávamos a jogar o par misto contra o Norte e um ponto super disputado e o Miguel vai buscar uma bola à frente, cai e fica assim a olhar para mim e eu levanta-te! Ainda vai buscar um smash que lhe mandaram para cima, ele faz assim com a raquete. Depois no final ganhámos o ponto e ele assim, boa Pipa, e eu, boa, então aí, ficaste aí no chão para quê? Era para perdermos o ponto. Mas tenho assim mais algumas, mas esta foi a que me veio assim à cabeça. Pipa, tu quando continuas a jogar, apesar de teres tido esses momentos em que saíste do ténis, mas tiveste que voltar porque o ténis faz parte de ti, continuas a jogar os torneios profissionais, qual é o teu sonho ainda? No ténis?
Eu acho que o meu sonho vai ser sempre o mesmo, é tentar ser o melhor que consigo a nível internacional. Claro que atingir o melhor ranking possível, seja esse qual for, mas sei lá, eu acho que ainda tenho muita coisa a melhorar e muita coisa a evoluir, e principalmente a nível psicológico. Acho que dentro do campo estou melhor, mas o ténis realmente é um desporto muito difícil a nível mental e há muita coisa que ainda tenho a descobrir e há muita coisa que ainda tenho a evoluir e não sei onde é que isso me pode levar, mas gostava de tentar chegar ao meu limite. Um dia que deixes de jogar ténis, para além do curso de engenharia que já tens, o tal plano B, digamos assim. É o plano B. Tu vês-te como treinadora? Eu tenho pensado mais nisso, mas eu não sei. Não sei se tenho muito jeito para isso, sinceramente. Eu gosto de ver e gosto de analisar, e também o facto do Vasco ser como é a nível técnico e tudo mais. E o Nuno também era um bocadinho assim, o Tiago também. Faz com que eu olhe para as jogadoras e veja como é que é a direita, como é que é a esquerda, o que é que ela faz neste ponto, o que é que não faz. Pronto, faz-me avaliar um bocadinho as outras e os outros também. Mas não sei se ia ser muito boa, não sei se consigo transmitir bem as coisas que vejo, não sei se as coisas que eu vejo se calhar são as mais certas ou não, e acho que é uma grande responsabilidade de ser treinador, não sei se... Foste campeã nacional de pares mistos, és bicampeã nacional, tu e o Tiago. Em termos nacionais, o número é restrito de jogadoras, estamos a falar de jogadoras com um nível para poderem discutir títulos. Consegues ter amizade no ténis? Amizade? Amizades? Tenho. Eu dou-me muito bem com a Inês Fonte, além dela ser muito mais nova que eu. Dou-me muitíssimo bem com a Inês Oliveira, é das minhas melhores amigas. Dou-me muito bem com a Mariana Campinho. Também treinamos quase sempre juntas, é normal. Mas tenho algumas amizades que já tenho desde muito novas, como por exemplo a Inês Murta, dou-me muito bem com ela. E agora entrei em contacto outra vez com a Ivone Álvaro, que era a minha parceira quando éramos mais novas, e acho que essas relações assim mais antigas... São amizades para a vida? Acho que sim, mesmo que nós não falemos, que foi o que aconteceu com a Ivone. Ela foi para os Estados Unidos e acabámos por perder um bocadinho o contacto, mas acho que fica tudo igual, as pessoas não mudam muito. Tens uma relação muito próxima também, falamos há pouco do Alentejo, com o Clube Ténis Montemor. Sim, tenho, porque depois naquela altura em que não me deixavam treinar em Santo André, eu também não me ia federar por um clube que não me queria lá, não é? Então tivemos que arranjar um clube para eu me federar. E na altura acho que o Clube Ténis de Montemor falou com o Nuno, porque havia alguns intercâmbios entre os clubes, e acabei por me federar por lá, e é a minha casa, sempre que eu vou lá, é a minha casa. Pipa, tens mais alguma história, algum momento que queiras partilhar com toda a gente? Não sei, eu tenho algumas, mas é realmente só aqueles anos com o Nuno e depois não ter campos para treinar, ter que treinar... Isso criou em ti um espírito de resiliência que te ajuda dentro do corte? Sim. E que te ajuda sempre na vida também? Sim. Eu acho que o ténis ensina muita coisa que eu posso usar fora do campo, e por isso também é que eu gosto tanto deste desporto. E eu acho que se não fosse também o Nuno e se não fossem os meus pais a insistirem e a tentarem mostrar um bocadinho o que é o ténis, o que é um bocadinho do desporto, o que é que isso me pode fazer fora do campo também, acho que se não fossem eles eu não tinha continuado. Acho que a resiliência não é só minha, é deles também, e agradeço-lhes do fundo do meu coração por isso, mas essa altura foi mesmo muito complicado. Pipa, é muito bom falar contigo. Obrigada. E desejo-te as maiores felicidades, seja no ténis ou na tua vida. Obrigado. Obrigada.